Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, eu achei que o Bolsonaro era um dos caras mais burros do mundo e nazista. Mas o Donald Trump, nos Estados Unidos, ganha do Bolsonaro. Agora eu não sei se o Bolsonaro que seguiu o Trump ou se o Trump que está seguindo o Bolsonaro. Porque os dois têm cocô na cabeça. Porque olha bem, o Donald Trump, agora ele começou a perseguir as universidades nos Estados Unidos, inclusive uma das melhores, considerada a melhor, a Harvard. E tem outra, ele diz que a Harvard é uma piada e ensina só estupidez e ódio. Agora, quem está aplicando o ódio é justamente o Donald Trump, que voltou a mirar as suas críticas contra as instituições de ensino de prestígio e com ataques frontais à Universidade de Harvard. Em declarações feitas nesta quarta-feira, em sua rede social, o Donald Trump afirmou que as instituições consideradas uma das melhores do mundo ensinam o ódio e a estupidez. É a mesma coisa que falava o Bolsonaro, dizendo que nas universidades só fumava-se maconha e não ensinavam absolutamente nada. Quer dizer, eles mudam um pouco o palavreado, mas o objetivo é o mesmo, acabar com a universidade. E não deveria, inclusive, ele diz que a universidade não deveria receber fundos federais. Exatamente, inclusive a Harvard, que nem sequer pode ser considerado um lugar decente de aprendizagem e não deveria figurar em nenhuma lista das melhores universidades do mundo. Quem disse isso foi o Trump, que é um topeira de primeira. Agora a Harvard, ele diz que olha, esse Trump também ele é um neonazista, um fascistoide de primeira. E ele está jogando contra as universidades. Ele não sabe que o ensino é uma das melhores coisas do país. Veja bem como progrediu a China. Porque a China aplica na educação. Agora, olha bem o que ele diz. Harvard é uma piada, ensina o ódio e a estupidez e não deveria receber fundos federais, diz o topeira Trump. As declarações ocorreram num contexto de uma campanha do governo Trump contra as universidades no chamado Ivy League, grupo que reúne as mais antigas e renomadas instituições de ensino superior nos Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, ao Trump, inclusive, essas universidades teriam sido complacentes com o protesto considerado antissemita ocorrido em seus campos. Agora, o estupim do confronto com a Harvard se deu após a recusa das instituições em atender exigências impostas pelo Donald Trump, como a realização de auditoria sobre as opiniões políticas de estudantes e professores.
em resposta ao governo Trump, congelou. Olha bem, ele é um topeira que agora, inclusive, está cortando, entendeu? A grana das faculdades. E ele congelou cerca de 2,2 bilhões, equivalente quase a 13 bilhões de reais, em repasses federais e ameaçou suprir benefícios fiscais da universidade. Agora, a administração republicana também cobrou um pedido público de desculpa das direções da universidade da Harvard. Agora, apesar da pressão, o reitor Eileen Gaber, ele afirmou em carta enviada à comunidade universitária que as instituições manterá a sua autonomia. Harvard não abandonará as suas independência nem os seus direitos garantidos pela Constituição norte-americana. Agora, enquanto a Harvard resiste a tudo que o Trump está querendo fazer, sacaneando a universidade, a Universidade da Colômbia, uma das mais afetadas pelo protesto pró-Palestina, ela optou por uma nota conciliatória com o Trump, com o governo Trump. As instituições aceitou várias demandas, entre elas autorização para detenções dentro do campus universitário e mudanças no controle no departamento de estudos sobre o Oriente Médio, retirando da gestão docente. A decisão, inclusive, da universidade provocou fortes críticas no meio acadêmico, que interpretam como um procedente perigoso. Para estudiosos e defensores da liberdade acadêmica, a submissão da Colômbia pode abrir espaço para ações ainda mais agressivas por parte do Donald Trump. Há inclusive rumores de que a Casa Branca cogita colocar a universidade sob intervenção direta. Agora, as exigências do governo Trump seguem uma lógica comum a todas as instituições e cortes em programas, departamentos e pesquisas voltadas à diversidade ou à reinterpretação crítica da história dos Estados Unidos. Agora, são especialmente visadas as iniciativas que tratam esse movimento e é sustentado por uma das teses centrais do novo mandato do Donald Trump, que é um topeira de primeira, um neofascista. Há de que a universidade e centros culturais de elites teriam sido capturados por força da esquerda associadas ao chamado marxismo cultural, diz o topeira do Trump. E de acordo com essa visão do topeira, tais instituições estariam desconectadas dos valores dos americanos médios, diz o topeira neofascista Donald Trump, e deixaram de contribuir com o progresso nacional dos Estados Unidos, diz o nazista Trump. Assim, ao ampliar
a sua ofensiva contra as universidades, o presidente reafirma viés ideológico que marca seu segundo mandato: centralizar o controle sobre as narrativas históricas acadêmicas do país, usando o poder do Estado para punir quem resistir a diretrizes do governo fascista dos Estados Unidos. E é justamente isso que o Donald Trump é. Porque esse presidente americano, Donald Trump, ele diz que é prestigiosa a Universidade Harvard, é uma piada. E não deveria receber, inclusive, os fundos federais. E isso em um novo ataque à instituição de ensino superior de elite dos Estados Unidos. Isso nessa quarta-feira, na parte da manhã. Agora, a Harvard se negou a acatar as exigências do governo Trump. Em retaliação, anunciou o congelamento de 2 bilhões de dólares. Agora, esse tal de Trump, ele inclusive está exigindo da Harvard, da direção da universidade, pedido de desculpa. Mas é muita prepotência que tem esse tal de Donald Trump, que está levando o país à bancarrota. Ele está levando o país a uma bancarrota. Esse presidente Trump, inclusive, ele acusa a Universidade de Harvard e outras universidades dos Estados Unidos a permitir, inclusive, o antissemitismo em seu campo, em seu governo. Lhe pediu uma série de medidas contra a auditoria. E pediu, ele quer auditoria nas universidades, das opiniões de estudantes e professores com condições para evitar a retirada dos financiamentos. Agora, a Harvard, diferentemente da Universidade da Colômbia em Nova York, negou a cumprir qualquer exigência desse presidente maluco, idiota, Donald Trump. E tem outra, em carta aos estudantes e professores, o reitor da universidade, Eileen Gaber, ele assegurou na segunda-feira que a Harvard não abandonará a sua independência nem os seus direitos garantidos pela Constituição. E assim como outras campus americanos, a Harvard foi palco de protesto estudantil contra a guerra de Israel em Gaza. Guerra não. Aquilo é genocídio. Está na mira do Donald Trump, desde que ele voltou ao poder. Agora, esse Donald Trump, ele é um topeira de primeira, porque, inclusive, diante daquela guerra comercial, ele tá fazendo uma guerra contra as universidades nos Estados Unidos e guerra com o mundo inteiro. A mesma coisa que fez o Hitler. Porque a guerra comercial que ele está fazendo contra a China é o fim da picada, pedindo tarifas de 245% dos produtos chineses. Só que tem outra. A China tem cacife suficiente para encarar os Estados Unidos
em qualquer coisa. E tem outra, a tensão comercial entre a considerada duas maiores economias do mundo voltou a acirrar após os novos anúncios sobre a tarifa dos Estados Unidos contra a China. Segundo a reportagem publicada pela agência russa RIA Novosti, o Ministério de Comércio chinês declarou nesta quarta-feira que Pequim não dará atenção ao que classificou como um jogo de números sem sentido dos Estados Unidos, governado pelo tal de Trump, mas alertou que responderá firmemente caso seus diretores continuem sendo, caso seus direitos, não diretores, caso seus direitos continuem sendo violados, direitos comerciais da China. Agora, o governo chinês afirmou que a China já esclareceu e repetir, a China, olha bem, esse Donald Trump, ele é tão idiota que agora que ele já percebeu, ele deve estar percebendo que a China tem cacife pra caramba para ir com essa guerra comercial até onde for. Porque tem outra. Inclusive nessa guerra dos Estados Unidos e a China, o Brasil está levando vantagem, porque a China já deixou de comprar a soja dos Estados Unidos e está passando a comprar soja do Brasil. Então o agronegócio tem que produzir mais para vender para a China. Agora, o governo chinês já esclareceu repetidamente a sua posição sobre a imposição unilateral das tarifas americanas. Quanto a esse jogo de números sem sentido dos Estados Unidos, como diz os chineses, com a taxa alfandegária, a China não dará atenção a isso. O texto prossegue como um aviso direto. Se os Estados Unidos persistirem e continuarem a infringir significativamente os direitos e interesses da China, a China tomará contramedidas decisivas e lutará até o fim. Agora, a Casa Branca, por outro lado, havia anunciado anteriormente que a China poderia enfrentar tarifas de até 245%, como respostas às ações retaliatórias adotadas por Pequim frente às tarifas impostas pelo Donald Trump. Essas medidas fazem parte de uma ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 2 de abril. Agora, o decreto introduziu tarifas recíprocas de 10% sobre importação de diversos países. No caso de 57 nações, a taxa seria mais alta, calculada com base no déficit comercial dos Estados Unidos em relação a cada uma delas, com o objetivo de reduzir
o desequilíbrio comercial dos Estados Unidos. Agora, embora mais de 75 países tenha evitado retaliações, a China respondeu com tarifa equivalente às norte-americanas. Ambas as nações, a China respondeu com tarifas equivalentes, inclusive as dos Estados Unidos. Embora mais de 70 países, olha bem, 75 países que os Estados Unidos está querendo sacanear. E tem outra. Os Estados Unidos aumentou, a China também aumenta. É esse o jogo da China. Além disso, os Estados Unidos impuseram uma tarifa extra de 20% contra produtos chineses, alegando suposta omissão de Pequim no combate às drogas sintéticas. Esse Trump é igualzinho ao Bolsonaro, é a mesma coisa. São dois neofascistas. São dois neofascistas. Agora, durante uma coletiva à imprensa, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Lin Jian, ele respondeu ao comunicado da Casa Branca com cautela. Vocês podem perguntar o lado americano sobre os números específicos das tarifas. Na mesma linha, o chanceler chinês Wang Yi, em entrevista a Rian Novos, classificou como infundadas as medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos. Para ele, tais decisões prejudicam os mercados globais e mancham as imagens internacionais da liderança americana. E eu também acho que a liderança americana já foi para o brejo, já não existe mais. Eles pensam que tem. Agora, as declarações do governo chinês indicam que, apesar de ambos manter a retórica diplomática, Pequim está disposta a escalar o conflito econômico com Washington, seguindo o imposto de medidas unilaterais, que considera ilegais. A guerra comercial que se intensifica desde a posse de Donald Trump para o seu segundo mandato em 2025 já provocou abalos nos mercados internacionais e pode gerar novos impasses entre o Fórum Multilateral nos próximos meses. E os Estados Unidos, agora, a culpa disso também é da população norte-americana que elegeu esse idiota. Eu achei que idiota só tinha no Brasil, porque elegeram um topeira como presidente. E tem outra, tem muitos que não têm ainda, não adquiriram consciência e ainda estão apoiando o idiota. E nos Estados Unidos, o idiota é maior ainda do que o nosso. Porque o nosso idiota, nós sabemos que é um topeira de primeira.
Agora, o Donald Trump é muito mais, porque ele acha que ele é dono do mundo e pode manobrar todos os países. Só que agora ele esqueceu que no mundo tem o BRICS, que inclusive é comandado por uma brasileira, que a extrema-direita no Brasil derrubou no poder. E ela que está dirigindo. Então, o que acontece? Eu acho que o Donald Trump tem que pegar a violinha dele, enfiar embaixo do braço e se recolher na sua inexistência. Porque é o fim da picada, esse topeira, que ele acha, que ele está achando que com isso que ele está fazendo, ele pode levar o mundo a uma guerra, porque esse é o objetivo. É que nem dizem, o Império Romano teve o Nero, agora os Estados Unidos têm o Trump. Inclusive quem falou isso foi o Nicoleles. E tá certíssimo. Esse Trump é um topeira de primeira. Tá igualzinho, ó. Mãos dadas com o Bolsonaro, com o bolsonarismo. O objetivo deles é levar o país ao caos. Como é que pode um presidente da República fazer de tudo para sacanear a cultura do país, as universidades? Quer dizer, sacanear o ensino norte-americano. Inclusive, ele quer interferir na história dos Estados Unidos. Porque ele quer, inclusive, que revejam essa história. E tem universidade, como essa da Colômbia, que aceitou isso. É exatamente. A direção dessa universidade, que está, inclusive, está sentindo as críticas. Agora, aceitou entrar no jogo do Trump. E vai se ferrar. Porque o Trump, o objetivo dele é aumentar o império que ele tem. E quanto mais miserável tiver nos Estados Unidos, ele vai ganhar mais grana. Porque é isso que ele quer. Ele tem o mesmo objetivo do Bolsonaro no Brasil. E ele já está seguindo, inclusive. Porque ele está interferindo nas universidades. Veja bem, ele fala que em Harvard não ensinam nada. Ele diz, inclusive, que em Harvard eles só ensinam a estupidez e o ódio. É isso que ele diz. Veja se um presidente de uma potência, quer dizer, já foi potência. Tá que nem o Império Romano, também já foi. E tem outro porém, todos os impérios caíram. E agora, com o Trump, chegou a vez dos Estados Unidos. Porque ele está jogando contra a população norte-americana. E veja bem, nos protestos dos Estados Unidos, tinha mais de 2 milhões
de pessoas na rua pedindo a saída do Trump. Mais de 2 milhões. E tem outra, eu não sei se ele vai conseguir se segurar no poder, porque é muita topeira. É muita topeira. Ou ele está querendo dar um golpe na política dos Estados Unidos e implantar um sistema de ditadura, porque parece que o caminho está sendo esse. Pela colocação dele, pelo aquilo que ele está fazendo, como ele está tratando os outros países, como ele está interferindo nas universidades, o objetivo dele parece que é implantar uma ditadura nos Estados Unidos. E é a mesma coisa que queria o Bolsonaro no Brasil. É a mesma coisa. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita que está querendo tomar conta do mundo e querendo dar golpe tanto nos Estados Unidos como no Brasil, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? E não vamos deixar derrubar a nossa democracia, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.